Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje venho apresentar-vos 10 livros que vos podem fazer sair da Reading Slump. Eu recentemente fiz um vídeo sobre algumas dicas para saírem da Reading Slump, portanto não se esqueçam também de assistir a esse vídeo, mas hoje quero apresentar-vos 10 livros que têm aqui o meu selo de aprovação de que vos vão ajudar imenso a sair da Reading Slump. Às vezes reading slumps são mesmo inevitáveis e o mais importante é nós entusiasmarmos-nos com livros que realmente tenham boas histórias, tenham um bom ritmo de narrativa e que nos motivem a continuar as nossas leituras. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui para vos apresentar é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Este livro passa-se na década de 50 em Hollywood até aos anos 80 e nós aqui conhecemos a Evelyn Hugo e os seus 7 maridos com muito drama de Hollywood à mistura, muito amor, muita tensão também, mesmo assim, tipo, o glamour versus os podres de Hollywood. E, portanto, é uma leitura muito fantástica, tem um ótimo ritmo e é realmente, assim, genial a maneira como a narrativa está construída. O próximo livro que eu tenho aqui é o Illuminae, dos Illuminae Files. Este é o primeiro livro e é o meu favorito da trilogia. Não é o livro convencional que vocês podem encontrar. Portanto, ele tem aqui um género de YA muito diferente. Nós temos aqui transcrições, entrevistas, relatórios, portanto toda a narrativa gira muito à volta disso e a maneira como nós vamos seguindo esta jornada das nossas personagens é assim, desta forma bem louca e portanto é provavelmente um livro que vos vai motivar a ler mais, porque a maneira como está escrito é tão diferente de um livro convencional, digamos assim, que realmente desperta o interesse pela leitura. O próximo livro que eu tenho aqui é As Assistentes de Camille Perry e é assim, se vocês ainda não leram este livro, o que é que vocês andam a fazer com a vossa vida? Porque isto é O Diabo Veste Prada, conhece o Sexo e a Cidade e temos aqui um monte de assistentes falidas que precisam de pagar os seus empréstimos de estudantes, mas que não veem progressão na carreira, e então aqui a Tina Fontana encontra acidentalmente uma maneira de fazer uma fraude no sítio onde trabalha, só que é descoberta e depois essas duas são descobertas por mais uma e mais uma e mais uma e mais uma e de repente temos aqui um conjunto de pessoas que anda a provocar uma fraude enorme de milhares de dólares e que nem mais ninguém nota. E no fundo é aqui uma história bem gira com Nova York como pano de fundo. É um livro relativamente ok de ler, tem pouco mais de 300 páginas, muito divertido, contemporâneo, bastante relatable em relação aqui às lutas interiores das nossas personagens e portanto aconselho-vos vivamente. O próximo livro que eu tenho aqui para vos apresentar, esse sim é bastante fininho e vocês conseguem lê-lo numa tarde à vontade e é O Amor à Primeira Assinatura de Leonor Ferrão, sobre esta escritora, a Teresa, que publica o seu primeiro livro, mas o ex-namorado aparece assim do nada, tipo Thomas Jefferson no Hamilton, What Did I Miss? E ele realmente vê o romance que eles dois tiveram, muito descrito no livro e então está a acusá-la de realmente tê-lo usado e essas coisas todas, mas depois aqui há muita coisa, muita tinta que correu por baixo daquela ponte e portanto é muito giro, muito leve, muito fun de ler porque realmente é uma leitura que corre bastante depressa e o livro é fininho e também não tem assim umas letras muito pequeninas, portanto é assim aquele livro perfeito para quando nós estamos assim a começar a sair da Reading Slump. A seguir eu tenho aqui o Seafire, de Natalie C. Parker. Eu há bocado falei sobre como é importante um livro ter uma narrativa que seja rápida, que nos faça virar as páginas e que nós nem notamos o tempo a passar, e este é um desses livros. Especialmente para quem gosta de barcos e de mar, este livro tem tudo para dar certo. Tem imensa aventura, imensos plot twists,
as personagens, cada uma tem a sua motivação e são bastante credíveis essas motivações, e depois elas acabam sempre por tomar alguma decisão errada por causa disso, o que move ainda mais a narrativa, o que ainda é mais inesperado, o que provoca ainda mais luta, e portanto é isto tudo, o livro é isso tudo. É um YA com fantasia, com muita ação à mistura, portanto é daqueles livros mesmo que as pessoas voam e é maravilhoso. O próximo livro que eu tenho aqui também é um YA, mas é contemporâneo e é o Isto Só Acontece nos Filmes, da Holly Bourne. Eu gosto muito desta autora, gosto muito deste livro. É um livro que não tem assim uns capítulos muito grandes e é um livro que aborda aqui alguns clichês dos filmes, daí que isto só acontece nos filmes, mas na verdade isto às vezes também só acontece na vida da Audrey. E portanto, nós temos aqui Audrey, ela tem que fazer este trabalho para a escola sobre os clichês dos filmes, mas ela própria está a viver um clichê e portanto é muito, muito divertido. Há aqui uma parte mais dark, mas que é mais assim para o fim do livro, e como nós já conhecemos a Audrey, ganha assim uma dimensão muito maior e é uma narrativa super, hiper, mega rápida. O livro tem 400 e poucas páginas, mas é mesmo rápida a narrativa, os capítulos são curtos, acontece sempre tudo muito rapidamente. A Audrey não é uma personagem que fica muito a lamentar-se e a raciocinar muito, portanto é realmente assim uma leitura mesmo perfeita. E vocês também podem ler o livro com pipocas ao lado, portanto tem tudo para dar certo, não é? O próximo livro que eu tenho aqui é também um livro que vocês conseguem lê-lo assim numa tarde à vontade, e eu prometo que vai deixar-vos o coração mais quentinho e vocês vão querer logo comprar o segundo volume. E é o Heartstopper, da Alice Oseman. Aqui nós temos o Nick e o Charlie, eles são personagens tão fofinhas e tão maravilhosas, e é realmente assim um livro perfeito. É um livro que tem assim, é uma banda desenhada bastante grande e tem umas letras bastante boas, portanto vocês conseguem ler isto numa tarde à vontade. É mesmo assim perfeito e maravilhoso para sair de uma reading slump. Não prometo que depois vocês não vão para outra reading slump depois de lerem a história aqui do Nick e do Charlie, porque eles realmente são duas personagens tão boas, tão bem construídas, esta banda desenhada é tão fofinha e vai motivar-vos a continuar a ler de certeza. O próximo livro que eu tenho aqui é o Verity, da Colleen Hoover, e minha nossa, eu adoro este livro. Foi o livro mais chocante da Colleen, porque eu não sabia que a Colleen podia escrever livros tão bons assim. E é um thriller psicológico sobre a Loan, que é contratada como escritora fantasma para terminar a saga de uma série de livros, e que a autora não consegue escrever porque sofreu um acidente super grave, então não consegue literalmente sentar-se numa cadeira e pegar no computador e escrever. E portanto, à medida que a Loan vai então escrevendo o último livro desta saga, ela também descobre um diário da Verity, e então há muita coisa, há muito segredo sobre a Verity que se vai descobrindo. É um livro muito adulto, tipo, tem aqui cenas mesmo muito steamies, ok? Mas realmente tem assim aquele fator thriller que a pessoa nunca sabe o que é que há de esperar, o que é que vem a seguir, o que é que aconteceu e o que é que acontecerá. E portanto é um livro que realmente vicia muito a leitura, e eu acho que é perfeito mesmo para sair de uma reading slump, porque é muito fácil de ler, tem uma narrativa muito, muito rápida e portanto é mesmo fantástico. E agora vou apresentar-vos dois livros que curaram a minha mais recente reading slump. E vocês podem ver tudo aqui num vlog que eu fiz aqui para o canal, e também tem lá as minhas opiniões e os meus sentimentos à medida que eu vou lendo, e portanto é muito, muito bom. Foram realmente os livros que me ajudaram, foram vocês que escolheram, portanto estas duas leituras são leituras aprovadas pelos leitores que me seguem no Instagram, e se vocês ainda não me seguem lá, por favor façam no @oslivros da Ana Teresa, porque é lá que eu normalmente coloco assim umas sondagens sobre o que eu hei de ler a seguir, essas coisas todas, portanto não se esqueçam de aparecer por lá no Instagram. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui é O Nervos à Força, da Christina Lauren. Eu não sei porquê, mas este romance contemporâneo, assim como as cenas mais calientes e um flerte maravilhoso e o Enemies to Lovers, é tipo chef's kiss. Eu não sei o que é que acontece, mas estes livros tiram-me sempre da reading slump. E aqui não é exceção, o Nervos à Força. Basicamente nós temos aqui a Olive e o Ethan, que são as únicas duas pessoas que não comem do buffet do casamento da irmã dela. E o que é que acontece? Eles então têm esta oportunidade de aproveitar a lua de mel dos noivos e vão para o Maui, que é no Hawaii. E então depois lá
Eu não sei o que acontece, mas parece que toda a gente que eles conhecem aparece lá e então eles têm que continuar a farsa de que na verdade acabaram de se casar e é muito, muito giro. Tem aqui alguns temas que são abordados que são assim bastante sérios e contemporâneos e atuais e que nos fazem refletir, mas no fundo é sobre estas duas personagens que se odeiam, a gente nunca percebe muito bem porquê, mas na verdade há ali um motivo e afinal não era bem um motivo, era tipo assim uma coisa mesmo. Enfim, pronto, vocês têm mesmo que ler o livro, basicamente. Mesmo não estejam numa reading slump, por favor, leiam o livro. E é realmente assim um livro que eu demorei, lá está, cerca de uma semana e meia a lê-lo, aqui à medida que ia saindo da reading slump, porque o livro tem assim mais de 350 páginas, mas acho que também não chega às 400. E é realmente assim um livro que tem uma narrativa muito, muito rápida, há sempre alguma coisa a acontecer em todos os capítulos, o desenvolvimento das personagens é QB, ou seja, não temos demasiado desenvolvimento das personagens, a própria Olive não é uma personagem que fique muito a ponderar sobre as coisas, portanto não há assim grandes descrições, grandes cenas dela a pensar essas coisas todas, portanto é muito, muito giro. E depois tenho aqui A Mão que Mata, do Lourenço Seruia, que é um autor português que eu li, este é a estreia dele, com A Mão que Mata, e eu realmente mal posso esperar para continuar a ler mais, porque este livro tem assim grandes vibes de Agatha Christie encontra o Inspector Max. Mesmo. Portanto, é um livro assim cheio de mistério, passa-se em Sintra, numa mansão em Sintra, a tia Manuela aparece morta na altura em que eles iam fazer as partilhas e, portanto, o assassino é alguém da família. E a família estava toda dentro daquela casa. E, portanto, há aqui uma coisa que, ai minha nossa, toda aquela gente esconde segredos. É impressionante. E, portanto, tem assim muito este fator visual, não é? De Serra de Sintra, envolta em neblina, imensas pessoas com imensos segredos que nós vamos descobrindo e eu fiquei mesmo muito, muito agradada porque normalmente com este género de livros eu consigo descobrir mais ou menos quem é o assassino aí por volta da página 50 e eu só descobri quem era o assassino a pouco mais do meio do livro, o que para mim foi assim uma estreia mesmo maravilhosa e eu li mais de metade do livro em menos de 48 horas, portanto é mesmo uma leitura muito, muito viciante. Os capítulos são um bocadinho longos para aquilo que eu gosto, mas ao mesmo tempo está sempre alguma coisa a acontecer e, por exemplo, também ajuda muito o facto de às vezes as personagens serem um pouco repetitivas em relação à narrativa, em relação ao que aconteceu, pelo menos para mim, por dois fatores. Número um, eu tenho uma memória de Dory e número dois, quando eu estou numa reading slump não me apetece nada, mesmo nada, voltar atrás e tentar perceber o que é que aconteceu, portanto é um livro ideal para isso. Para a pessoa não ter que pensar muito e simplesmente andar com as páginas e ler livros. E portanto aqui estão 10 leituras que prometo vão fazer-vos sair da Reading Slump. Eu sou a Ana Teresa, muito obrigada por terem assistido a este vídeo. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, @oslivros_da_Ana_Teresa. E já que aqui estão, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Contem-me tudo aqui em baixo, vocês já leram algum destes livros, se algum destes livros vos colocou numa reading slump ou se na verdade ajudou-vos imenso a sair de uma reading slump, contem-me tudo. Digam-me também qual é o vosso livro favorito para sair de uma reading slump. Eu gosto sempre de boas recomendações para estes momentos em que não nos apetece mesmo ler nada. Muito obrigada por terem assistido e então nós vemos-nos no próximo vídeo. Adeus, boas leituras!